Na retomada, na sessão de hoje, a principal polêmica vai ser decidir se as delações da Odebrecht e dos marqueteiros do PT podem ser consideradas no julgamento. A sessão de ontem durou 3 horas e os ministros derrubaram questionamentos das defesas de Temer e de Dilma. Numa troca de farpas com o presidente do tribunal, o relator Herman Benjamin disse que o TSE caça quem vai contra a democracia. A gente mostra ainda que a defesa do presidente Temer conseguiu mais prazo para responder às perguntas da Polícia Federal sobre o encontro dele com Joesley Batista. E o governo tenta mostrar que está funcionando e consegue avançar com a reforma trabalhista no Senado, com placar apertado. As gangues dos balões avançam para o interior paulista e multiplicam o perigo no céu e na terra. As novidades da feira de segurança para os clientes dos bancos, que cada vez mais usam os celulares para fazer as operações. Homens armados e com bombas atacam o parlamento do Irã e o mausoléu do Ayatollah Khomeini. Pelo menos 7 pessoas morreram e há reféns. As chuvas causam inundações no interior de São Paulo e o surgimento de uma onda de espuma tóxica no Rio Tietê. E o Internacional volta a vencer na Série B. Na Série A, o jogador do Atlético Paranaense saiu do campo de ambulância. São estes os nossos destaques. E hoje é quarta-feira, dia 7 de junho. Bom Dia Brasil está começando. São 7h31 da manhã, às 9 da manhã recomeça o julgamento que pode caçar a chapa Dilma Temer lá no Tribunal Superior Eleitoral. E recomeça hoje com um ponto crucial, que é que os ministros vão decidir se novas provas podem ou não ser incluídas no processo. Por isso, então, a gente abre essa edição do Bom Dia Brasil, indo direto para Brasília. O Fred Ferreira tem as informações para a gente. Bom dia, Fred. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Chico. Exatamente, os ministros do TSE vão decidir se as delações da Odebrecht e dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, podem ser incluídas no processo. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff é contra essa possibilidade. Mas ontem o procurador-geral eleitoral citou o artigo 23 da Lei de Inelegibilidade, que autoriza a inclusão de fatos novos. O caso foi, inclusive, já julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2014. O plenário entendeu por unanimidade que fatos não alegados no começo do processo podem ser, sim, considerados válidos. Os ministros do TSE também já analisaram essa situação e aceitaram fatos novos. Para o julgamento de hoje, um forte esquema de segurança foi montado dentro e fora do Tribunal Superior Eleitoral. Há um forte esquema de segurança, um forte policiamento fora do tribunal. O prédio está isolado, o estacionamento está interditado e antes da sessão, cães farejadores vão fazer uma varredura pelo plenário do TSE. Chico, Ana. Importantes todos esses cuidados, né, Fred? Obrigada, viu, pelas informações. E a sessão de ontem durou 3 horas. O ministro relator, Herman Benjamin, leu o relatório e aí a acusação e as defesas de Dilma e de Temer argumentaram. A sessão ontem foi marcada por uma polarização entre o relator e o presidente do TSE. Juliana Morrone é quem vai mostrar pra gente os detalhes de como foi esse primeiro dia da retomada do julgamento. Juliana, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Esse debate entre Gilmar Mendes e Herman Benjamin foi muito rápido. Ontem não houve questionamentos formais dos ministros, mas algumas pistas do que pode vir hoje. Uma discussão fundamental para o Palácio do Planalto é o pedido da defesa para retirar dos processos os depoimentos de Marcelo Odebrecht e do casal Mônica Moura e João Santana. O PSDB, autor da ação, diz que houve abuso de poder político e econômico na campanha de Dilma e Temer. Advogado do partido, Eduardo Alckmin começou defendendo a manutenção das provas entregues por executivos da Odebrecht, que fizeram delação premiada. Eduardo Alckmin lembrou que o Supremo Tribunal Federal já considerou válido o artigo 23 da Lei das Inelegibilidades, que permite a inclusão de novos fatos durante o processo. E também que o próprio TSE já decidiu nesse sentido. Houve uma ampla discussão, um amplo debate nesta corte e que, por maioria, se resolveu que, inclusive, fatos que foram surgindo depois de propostação, porque, de fato, a investigação foi sendo realizada e os fatos começaram a vir à tona,
os fatos que foram surgindo justificavam que o processo prosseguisse. O advogado de Dilma Rousseff diz que a chapa não recebeu dinheiro desviado da Petrobras. Pediu que o tribunal exclua os depoimentos de delatores da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. O Supremo Tribunal Federal já afirmou orientação. Palavra de delator é ponto de partida, não é ponto de chegada. O advogado do presidente Temer, Gustavo Guedes, pediu para o tribunal separar as condutas de Temer e Dilma relativas à campanha de 2014. Ele também questionou a inclusão de fatos que surgiram na investigação da Odebrecht. O presidente Michel Temer não aceita que não se lhe garanta o devido processo legal, como a consideração desses fatos enxertados pelos quais nós não tivemos oportunidade de apresentar a defesa. O Ministério Público Eleitoral reiterou que os partidos da chapa Dilma Temer receberam dinheiro desviado de contratos da Petrobras com a Odebrecht e que os fatos revelam que havia uma relação espúria entre poder público e privado. O procurador Nicolau Dino também defendeu a inserção de fatos relacionados à Odebrecht na ação. O artigo 23 da Lei Complementar 64 autoriza que o tribunal forme a sua convicção pela livre apreciação de fatos de notoriedade pública, de indícios e presunções e a prova produzida, atentando, e esse ponto é relevante, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público da lisura eleitoral. O ministro relator Herman Benjamin diz que os crimes de Caixa 2 e corrupção são antigos e recorrentes na política. Mas diz que a sociedade está avançando. No fundo, as ações agora sob julgamento são filhas de um sistema político eleitoral falido, com campanhas altamente sofisticadas e caríssimas, caracterizadas por multiplicidade de partidos de aluguel e coligações estapafúrdias. O ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, diz que é preciso moderação quando se julga um processo que pode resultar em cassação de mandato. O ministro Henrique nos contava que quando vai para o exterior, é perguntado sobre isso, e quando são cassados, e ficam eles assustados, porque diz, vocês estão caçando mais do que a ditadura, não é? E é uma justiça que se pretende democrática. As ditaduras caçavam e caçam quem defende a democracia. O TSE caça aqueles que vão contra a democracia. No fim da sessão, o tribunal rejeitou 4 questões preliminares apresentadas pela defesa. Entre elas, uma da ex-presidente Dilma Rousseff, que pedia o arquivamento da ação pelo fato de ela já ter perdido o cargo. O julgamento vai ser retomado nesta quarta-feira com a análise de outros 3 questionamentos da defesa, todos relacionados aos depoimentos da Odebrecht. E no julgamento, o TSE terá que decidir se caça a chapa toda, Dilma e Temer, o que poderá deixar Dilma inelegível e fazer Temer perder o cargo, ou se divide as condutas e permite separar eventuais punições ao candidato a presidente e ao candidato a vice na chapa. Ana, Chico, e eu quero dar meu bom dia para a Miriam. Bom dia, Juliana. Bom dia, Miriam. Bom dia. Bom, tirando essa declaração infeliz do presidente do TSE, né, de comparar tribunal com ditadura, um tribunal de uma sociedade democrática. E será que é isso mesmo? Né? Porque os números da cassação da ditadura eram muito grandes, as listas foram enormes de deputados líderes e importantes no processo democrático, né? Não faz sentido nenhum. O Gilmar podia estudar um pouco o passado aí para ver, né? E ver o que é uma coisa e o que é outra. Né, o que é ditadura, o que é um tribunal na democracia funcionando, né, Miriam? Agora, explica para a gente, Miriam, esse ponto polêmico que ficou para hoje. Quer dizer, se tem cabimento ministros não considerarem os depoimentos dos delatores? Não tem cabimento nenhum, né? Agora, eu queria fazer só uma observação. É interessante ver como é que os advogados de Dilma e Temer usam os mesmos argumentos, né? Quer dizer, enfim, juntos. Se uniram ali nesse juntos, momento. Né? Foram juntos na campanha. E o PSDB que propôs a ação tentando recuar dela. O PSDB gostaria, ele que está acusando, gostaria de não estar ali porque está no governo, quer dizer... Mudou tudo. O roteirista da história brasileira é cheio de caprichos, né? Mas esse ponto é importante, que é o ponto que vai ficar hoje. Hoje vai ser um dia decisivo, porque se decide essa questão. Podem novas provas, esses depoimentos ou não? E parece claro que sim, porque, primeiro, são duas das
das ações são de investigação. Investigação tem que investigar. Né? Não basta levar a informação que foi iniciada, que foi colocada no início, na acusação. Então, tem que fazer investigação. Segundo, foram colocadas as testemunhas de um lado e de outro. E é óbvio que, se a gente está falando se dúvida se houve dinheiro ilegal na campanha, se houve abuso do poder econômico na campanha, se houve mentira durante a campanha, no horário eleitoral, que se ouça quem? Os marqueteiros. Aí os marqueteiros foram ouvidos e os marqueteiros disseram o seguinte: teve Caixa 2, teve dinheiro do Odebrecht, ligado aos contratos da Petrobras, foi pago no exterior. Dessa forma, eles deram todos os detalhes. Então, quer dizer, como é que você pode pegar essas informações dos marqueteiros e falar assim, isso aqui não vale? Não vale porque não interessa aos acusados, aos que estão sendo processados? Não faz sentido nenhum. Espero que o tribunal tome uma decisão justa sobre esse assunto. E já tudo muito de conhecimento público também, né, Miriam? A gente volta a conversar já com você, mas antes vamos falar um pouquinho mais dos bastidores dessa sessão de ontem. O julgamento, na terça-feira, teve Congresso parado, todo mundo com os olhos vidrados na TV, acompanhando tudo. Só no Palácio do Planalto que teve movimento, né, Juliana? Ana, lá foi um olho no julgamento, outro nas denúncias, viu? E no inquérito que investiga o presidente. Na última hora, Michel Temer pediu e conseguiu mais prazo para responder o questionário feito pela Polícia Federal sobre as denúncias envolvendo a JBS. Mudança de plano, agenda cancelada, mas o gabinete presidencial, esse foi cheio de ministros e parlamentares para assistir à sessão do TSE com o presidente. Ele está muito tranquilo. É lógico que ele quer vencer com a tese de que a chapa é lícita, que não houve nenhum tipo de irregularidade. Para a oposição, não tem como contestar que há prova de abuso de poder econômico e político. Foi um dia bom para a acusação e ruim para a defesa. Eu não tenho dúvida de que o cerco a Michel Temer está se fechando. A sessão do TSE também mudou a rotina do Congresso. Virou um deserto no começo da noite. Quem ficou foi para a TV. O presidente, Rodrigo Maia, foi para o Palácio. No Senado, o dia também terminou assim, com os olhos e ouvidos voltados para o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do Senado também foi fazer companhia para o presidente Temer. O mundo do juiz deve ser, obviamente, o mundo do processo, porque é nele que se faz o julgamento. Para o líder do PV, está tudo misturado. Essa pressão política tem certamente muita influência. O presidente Temer e aliados disseram que gostariam que o julgamento já terminasse nessa quarta-feira. Falam em absolvição, mas nas avaliações da noite houve um consenso de que nos últimos dias está grande o desgaste político de Temer. De sábado até essa terça-feira, 3 PMDBistas foram presos, 2 muito próximos a Michel Temer, o ex-assessor dele, Rocha Loures, e o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, fora o interrogatório da Polícia Federal. Para os governistas, são tentativas de influenciar o julgamento. Ontem, a defesa de Temer pediu ao Supremo até 5 dias para responder às perguntas da Polícia Federal. Ganhou 4 dias de prazo. O questionário faz parte do inquérito aberto depois da delação da JBS. Já Rocha Loures, o ex-assessor de Michel Temer, queria ser solto, mas para o ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo não pode contrariar uma decisão de prisão que foi do próprio Supremo. Rocha Loures agora aguarda uma outra decisão, se terá direito a uma audiência de custódia, outra tentativa para ser solto. E teve também mais um pedido dos advogados, para que o cabelo de Loures não seja raspado. Hoje está prevista a transferência de Rocha Loures da Superintendência da Polícia Federal para o presídio da Papuda, aqui em Brasília. E sobre esse pedido de Rocha Loures para não ter o cabelo raspado, o ministro Edson Fachin enviou o pedido para manifestação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ana, Chico. Como se não tivesse preso, já não bastasse, né? Vê a prioridade nessa hora, né? Olha, mais uma vez, viu, Juliana, o Brasil para diante para ver um tribunal julgando políticos, que é bom também, né, que o brasileiro vai se politizando mais, vai aprendendo um pouco de política, de justiça. Sei lá, Alexandre Garcia está virando rotina esse negócio, né? Igual jogo de futebol. Pois é. Bom dia, mas é bom, né? É bom como a pessoa tira os olhos do futebol, vai para a política, vai se politizar mais, como você disse.
Agora, o pior de tudo é a economia ficar de novo na expectativa desse julgamento, né, e das investigações sobre o presidente. E faz mais de 2 anos que essa ação tramita no TSE, que deveria ter decidido logo se a eleição da chapa Dilma Temer foi válida ou foi viciada por abusos e ilegalidades. No entanto, já estamos na metade do mandato presidencial, passou da metade, né? A eleita já foi impedida de governar. Se foi ilegal a eleição, aí a gente pergunta, não seriam ilegais os atos de Dilma e Temer? É uma perguntinha que é bom fazer só para cutucar a lentidão de uma ação como essa. Por outro lado, é bom lembrar do que disse o relator Herman Benjamin, a gente ouviu aí sobre mudanças positivas, né? A Procuradoria-Geral já não é uma engavetadora de ações como aconteceu por anos, né? Talvez para não incomodar o poder, né? Mudou também a Polícia Federal, que agora interroga um presidente da República autorizada por um único ministro do Supremo. Também é bom lembrar sobre o alerta do relator. Campanhas sofisticadas e caríssimas, multiplicação de partidos de aluguel, coligações estapafúrdias em que negociam abertamente o que é pago pelo povo, né, que é o tempo no rádio da TV. Foi o que ele disse, a gente ouviu há pouco. Ou seja, mais uma vez a Justiça está sacudindo o Legislativo, que tem fingido fazer reforma política. Agora, resta à Justiça que critica olhar para si própria e dar uma resposta mais rápida para casos assim. Enfim, é bom lembrar que a defesa pediu arquivamento dessa ação, alegando que a presidente já perdeu o mandato, o que não foi aceito. Talvez o argumento tivesse ficado mais forte se o PMDB não tivesse manobrado no julgamento do Senado para condenar sem inabilitar para a função pública, separando o que a Constituição une. Enfim, a partir de 9 da manhã, daqui a pouco, os olhos voltam ao Tribunal Eleitoral. Ana, Chico, Miriam. Todos ligados, é isso, Alexandre. Até mais, viu? Agora, olha, no meio dessa turbulência política toda, o governo conseguiu uma vitória, foi uma vitória apertada, mas conseguiu fazer a reforma trabalhista avançar numa comissão do Senado. O projeto ainda tem que passar por outras comissões, tem que passar pelo plenário, mas, Juliana, já foi um passo aí dado em meio a essa confusão toda de ontem. Vamos lembrar um pouquinho das propostas, Ana? Olha, por exemplo, o que está previsto, que acordos entre trabalhadores e patrões prevaleçam sobre o previsto na legislação trabalhista, respeitando a Constituição. O fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, divisão de férias por até 3 vezes. A oposição tentou impedir a votação, foram mais de 8 horas de sessão. Mas a proposta foi aprovada por uma margem pequena, 14 votos a favor e 11 contra. O texto ficou sem alterações, como foi aprovado na Câmara. O próximo passo é votação na Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de Constituição e Justiça. O governo trabalha para encurtar o caminho e mandar logo o projeto para o plenário. O governo quer usar essa aprovação para dizer que a crise política não atrapalha as votações, mas tem uma outra leitura no Congresso de que essa reforma não pode mesmo ficar parada, independentemente de crise política, de cada denúncia que surja contra o governo Temer. Ana, Chico. Pois é isso que a gente quer falar aqui com a Miriam, né, Miriam? Porque apesar do noticiário político ocupar tanto espaço, a economia mostra que ainda tem alguma força para reagir, para caminhar no meio disso, né? Inclusive até o mercado financeiro, que estava muito volátil nos primeiros dias dessa nova fase da crise política. Deu uma estabilizada, né? Deu uma estabilizada. E o que a gente ouve no mercado é o seguinte, eles acham que a economia, olhando para a economia, há muitos pontos fortes. Eu falei sobre isso aqui ontem e há vários pontos fortes na economia. Ontem mesmo o Banco Central divulgou a ata do Copom dizendo que os juros vão continuar caindo em ritmo menor, por causa da incerteza de médio prazo em relação às reformas, mas vão continuar caindo porque há espaço, a inflação está bem baixa, a capacidade ociosa na economia, portanto, pode crescer sem ter inflação. O Banco Central, nesses últimos meses, ele reduziu muito a exposição que ele tinha ao dólar, porque ele vende seguro cambial ao mercado. Ele reduziu muito esse seguro. Portanto, ele pode, no momento que se o dólar der um salto, ele pode voltar a oferecer o que eles chamam de swaps cambiais, que é uma operação no mercado financeiro para acalmar quando há excesso de altas e quedas
no dólar. Então, a economia, não é que ela está bem, não é? Ela está com várias dificuldades, a principal dificuldade é a incapacidade de crescer e de reduzir o desemprego. Mas nesses indicadores, inflação, juros, câmbio, saldo comercial, a capacidade do Banco Central de intervir, tudo isso está muito estável e capaz, portanto, de enfrentar esse período de muita turbulência. O mercado financeiro está imaginando um cenário em que, mesmo saindo o presidente Temer, fica a equipe econômica. Esse é um cenário que, enfim, tem que combinar com o futuro, né? Porque há muita incerteza sobre o que acontece nessa hipótese de saída do presidente Temer, mas o que ele imagina, que ele defende como uma coisa boa, é ficar a equipe econômica, que tem mantido a economia mais ou menos estável, melhorando devagar, para que a política se entenda e se organize e o país passe por mais esse momento da democracia brasileira. Vamos ver o que vem pela frente. Obrigada, Miriam. Obrigado. Olha, notícia internacional agora importante. A capital do Irã é alvo de ataques terroristas. 7 mortes já foram confirmadas. A Cecília Malan acompanha. Cecília, o que já se sabe até agora desses atentados? Ana, são ataques coordenados com bombas e homens armados e ainda há reféns em um dos locais atacados. Os terroristas escolheram alvos simbólicos da capital, Teherã. Primeiro atacaram o parlamento e cerca de 1 hora depois o mausoléu do Ayatollah Khomeini, fundador da República Islâmica. Um terrorista suicida detonou uma bomba em frente ao santuário. Homens armados mantêm reféns num dos prédios de escritórios do parlamento. Eles invadiram o local depois de um intenso tiroteio. O governo iraniano disse que prendeu um terceiro grupo de terroristas que planejava outro ataque. Agora há pouco, o Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados. Se essa informação for mesmo confirmada, serão os primeiros ataques do grupo extremista no Irã, um país muçulmano de maioria xiita. A ideologia deturpada e radical do Estado Islâmico considera os seguidores dessa corrente do Islã infiéis que merecem morrer. A TV estatal iraniana acaba de informar que 4 terroristas foram mortos no parlamento. Ainda não sabemos a situação dos reféns. Ana, Chico, eu volto ainda nesta edição com outras informações. Tá certo, vamos atualizando as informações sobre esse caso do Irã, também outras notícias internacionais. A gente volta a conversar já, Cecília. De volta aqui ao Brasil, cresceu de forma assustadora a quantidade de balões apreendidos este ano na região de Campinas, em São Paulo. Um perigo, né? E olha, a polícia acredita que tem gente saindo da capital do estado para cometer esse crime no interior. No último fim de semana, quem olhou para o céu de Campinas registrou o perigo. Domingo, dia 4 de junho, mais um balão aqui na região do Ouro Verde, aqui, próximo ao aeroporto de Viracopos. Mais um registro aí de responsabilidade do pessoal aí que soltando um balão. Os balões podem ser vistos em pontos diferentes da cidade. Ó, mais um balão passando. Olha em cima o avião. Este pontinho preto, em destaque no vídeo, é um balão caindo bem na hora da decolagem de um avião no aeroporto de Viracopos. A queda do balão provocou incêndio numa mata próxima à pista. Em outro caso, um avião teve que arremeter para evitar uma colisão. Hoje em dia, os balões confeccionados são de grande proporção. Se um balão equivalente a 50 quilos, se ele colidir com uma aeronave a 300 km por hora, o impacto vai equivaler a 100 toneladas, podendo derrubar uma aeronave. O monitoramento dos balões próximos ao aeroporto de Viracopos é feito nessa sala, o Centro Integrado de Gestão Aeroportuária, que recebe imagens de 800 câmeras, espalhadas inclusive pela torre de controle. Essa é a área responsável por acionar as equipes de fiscalização e o pessoal de emergência quando existe uma ocorrência. Os números da Polícia Militar Ambiental mostram o aumento nesse tipo de ocorrência na região de Campinas. De janeiro a maio deste ano, o número de prisões em flagrante foi 8 vezes maior que em todo o ano passado. Nos primeiros 5 meses deste ano, 39 balões já foram apreendidos. No ano passado inteiro, foram 26. Para a Polícia Ambiental, os baloeiros estão migrando da capital para o interior de São Paulo. O pessoal vem para cá, aproveita sítios, áreas verdes que tem na nossa região e acabam soltando os balões nesses locais. No mês passado, a polícia prendeu um homem flagrado com armações, maçaricos e outros equipamentos. Em outra fábrica clandestina, tinha material para fazer 3 balões.
As transações bancárias na internet e no celular quase dobraram desde o ano passado. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi de São Paulo, porque é preciso ficar atento, né, Rodrigo, aos golpes por trás das armadilhas nessas operações online. É sempre um risco aí. Bom dia. Ô Chico, bom dia para você, bom dia para Ana, bom dia a todos, viu? Boa quarta. Como não dá para garantir que as pessoas vão usar o banco virtual com segurança, aí os bancos investem em tecnologia. Você acredita que já tem programa que reconhece a pessoa até pelo jeito que ela mexe no celular? Quem vai mostrar para a gente é o repórter César Menezes. A ideia não é original, mas é perfeita para mostrar como nós expomos nossa vida na internet. Uma cartomante poderosa que sabe tudo da cliente. Sua madre se chama Maria de Lourdes. Sim. Só que não, é uma atriz com um fone escondido na orelha. E tudo que ela fala está sendo tirado das redes sociais. Mora Jardim Anguera? Isso. Foi Natasha mesmo que postou. E ela ainda se assusta como se as informações pessoais saíssem da bola de cristal. Para ver como a gente está tão vulnerável às redes sociais e às comunicações que a gente faz hoje em dia, fornecendo os dados, talvez, né? Esse especialista em inteligência cibernética diz que até senha é distribuída por aí. Quem nunca cadastrou uma junto com o CPF só para usar um Wi-Fi de graça? E quem nunca teve preguiça de pensar numa senha nova nesse momento? Eu uso a mesma senha para o Facebook, para o meu Twitter, para o meu LinkedIn, para o meu computador, para a minha senha de e-mail. Então, é uma única senha para todos os serviços. Inclusive para a conta de banco? Em alguns casos, sim. Um perigo, já que tanta gente acessa o banco pela internet. No ano passado, mais da metade de todas as operações bancárias no Brasil foram feitas online. 23% por computadores e o principal canal foram os celulares. 34% de todas as transações. O que esses números nos mostram é que hoje a principal porta para entrar no banco está na casa das pessoas ou nas mãos delas, no meio da rua. E como nós, os clientes, não pensamos em segurança o dia inteiro, alguém precisa inventar formas de nos proteger quando nós vamos acessar a nossa conta bancária. Há 27 anos, a Federação Brasileira de Bancos organiza um congresso de tecnologia da informação e a segurança é sempre um dos focos principais. Segundo a Febraban, os bancos investem perto de 2 bilhões de reais por ano para deixar o ambiente digital mais seguro. Mas, como tem muita gente que acredita em cartomante e em clicar em links que chegam pela internet, os golpes continuam acontecendo. O forte que acontece hoje de fraude é o que a gente chama de fraude por engenharia social. É alguém se passando pelo banco, alguém mandando um link para baixar um software malicioso na máquina. Nós orientamos os clientes a tomar muito cuidado, não clicar em links de e-mail que são enviados. A tecnologia de última geração pode ajudar. Nós fazemos movimentos parecidos toda vez que tocamos o mouse do computador ou deslizamos o dedo pelo tablet ou pelo celular. Até a pressão do nosso dedo sobre o vidro e o ângulo da tela em relação ao nosso rosto é quase o mesmo, sempre. Alguns bancos já usam esses padrões para saber se é você mesmo que está mexendo na sua conta. Que é muito único a maneira como você mexe no mouse ou digita na velocidade das teclas, né? Então isso fica muito visível quando você olha isso no gráfico ou na aplicação em si. Essa tecnologia baseada em inteligência artificial trabalha com mais de 500 variáveis para poder identificar se você é você. Essa tecnologia de telemetria já é usada por alguns bancos brasileiros. Agora imagine que a sua senha foi roubada, junto com o seu celular. Esse aplicativo só permite acessar a conta do banco se reconhecer o rosto do dono. Pronto. A partir daí, ele te reconheceu, você pode usar o teu aplicativo do banco. Exatamente. É como se tivesse colocado a biometria de impressão digital no caixa eletrônico. Eu tentei usar e o aplicativo não foi mesmo com a minha cara. Deu vermelho, não deixou. Você não vai conseguir mexer na minha conta dessa vez. Mas não dá para fugir do básico, não. Febraban reforça que os bancos não mandam e-mail com links. Se você recebeu algum assim, entre em contato com o banco, não abra o link. E aí a turma diz também aquilo que a gente já sabe, né? Desconfiar das grandes promoções, ofertas de dinheiro, nada vem de graça. A história de não repetir as senhas, eu sei que dá um trabalhão, mas é bom variar para não correr risco, né? Chico e Ana. O problema é lembrar das senhas todas depois, na hora que precisa, né, Rodrigo? Na hora que tem que renovar também, vira uma loucura. Né? Tem um aplicativo que ajuda depois você a armazenar e guardar as senhas. Depois passa essa dica aí, eu tô precisando. Até já, Rodrigo. Segredão.
E olha, ontem, Rodrigo, você estava falando da chuva em São Paulo, né? Pois choveu bastante também no interior do estado. A chuva provocou estragos em várias cidades do interior paulista. E em Salto, os moradores foram surpreendidos também por uma nova onda de espuma tóxica no rio Tietê. Vamos falar sobre isso com o Tiago Ariosi, que conversa ao vivo com a gente. Tiago, que imagem impressionante essa aí que é atrás de você, né? Qual o motivo para essa espuma toda, que a gente até mostrou aqui no Bom Dia Brasil, mas aumentou bastante de ontem para hoje? É o mau cheiro que dá isso aí, terrível. O Tiago sabe que está lá. Exatamente. Chico, bom dia para você, bom dia para Ana Paula. É lamentável, né, a gente ver uma situação dessa logo cedo, num dos rios mais importantes do estado de São Paulo, o Rio Tietê, que corta o estado todinho. A explicação para essa espuma aqui, ó, é que choveu bastante na capital e na região metropolitana, e aí essa chuva traz detergente, traz produtos químicos e lixo aqui para o interior. O nível do Rio Tietê, nesse ponto aqui, subiu mais de 3 metros. Dá só uma olhada na quantidade de garrafas PET e lixo paradas aqui nesse ponto aqui. É tanta água, tanta espuma que já cobriu essa ponte aqui. Essa espuma tóxica que a gente está vendo agora começou, na verdade, ontem. E aí mudou completamente a paisagem aqui nesse ponto. Invadiu uma rua que fica a 200 metros do centro da cidade. E como ainda tem previsão de chuva, essa situação vai piorar ainda mais. Funcionários da prefeitura vão chegar aqui daqui a pouquinho para começar a fazer a limpeza. Eu vou confessar para vocês, olha, tem uns 10 anos que eu acompanho essa poluição, infelizmente, aqui no Rio Tietê, e eu nunca tinha visto tanta sujeira junta assim, uma espuma densa, fedida, um cheiro insuportável. Ana, Chico, com vocês. O retrato, né? O retrato do nosso atraso no cuidado com o meio ambiente, na falta de cuidado. E a chuva volta a castigar os estados do sul do Brasil. Subiu para 90 o número de municípios atingidos. Em Santa Catarina, a cidade mais prejudicada é Rio do Sul, onde está a Marina Dal Castanhe, e a gente vai falar com ela agora. Como é que está a situação por aí, Marina? Bom dia. Bom dia, Chico, Ana. Olha, o nível do rio Itajaiaçu, que corta a cidade, está agora com 9 metros e 88 centímetros. E com a previsão de chuva para as próximas horas, está todo mundo em alerta. 18 dos 25 bairros da cidade continuam debaixo d'água. Mais de 1.000 pessoas estão em abrigos montados em Rio do Sul. Em Lages, na Serra Catarinense, a chuva ficou mais fraca e o nível do rio Cará está baixando lentamente. 400 pessoas estão em abrigos. Em todo o estado, mais de 21.000 pessoas tiveram que sair de casa por conta das chuvas dos últimos dias. Chico, Ana, com vocês. Obrigado, Marina. E agora vamos ao Rio Grande do Sul, onde aumentou o número de pessoas fora de casa. Quem Léo Sabala Júnior está lá, bem ao lado do Guaíba, né? Léo, bom dia. Oi, Chico, bom dia a todos. São 6.300 pessoas fora de casa aqui no Rio Grande do Sul. Nesse momento aqui em Porto Alegre, a chuva deu uma parada e o nível do Guaíba está estável, cerca de 1 metro acima do normal, segundo a última medição da Defesa Civil. A situação que mais preocupa continua sendo lá na fronteira com a Argentina. O nível do Rio Uruguai subiu, está em 14 metros acima do normal em São Borja. Com isso, segue o bloqueio na ponte da BR-472. Há filas de caminhões lá em Uruguaiana. Tem caminhoneiro esperando desde segunda-feira. E olha, faz 34 anos que a Prefeitura de Uruguaiana tem um projeto para a construção de diques na cidade para evitar essa situação de alagamentos. Mas esse projeto nunca virou realidade, a obra nunca começou, porque, segundo a própria Prefeitura, falta dinheiro. Chico e Ana. Mas é sempre assim, né, Léo? As pessoas sabem que vai chover, sabem que obras que têm que ser feitas, mas passa ano e as cidades estão sempre despreparadas para chuvas. Enquanto isso, nos resta saber de previsão do tempo, então. Vamos conversar com a Isabela Camargo, porque, inclusive, a notícia para quem mora na região sul não é boa, né, Isabela? Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você, Chico. Bom dia a todos. Notícia nada boa, admito. Mais água e mais problemas para a região sul. A gente está com alerta de temporais para os 3 estados e especialmente no oeste da região é chuva volumosa. Nesse mapa também aproveito para te mostrar que deve chover forte hoje, especialmente no norte da região norte, bem no extremo. E isso também não é nada bom para os motoristas que trafegam pela principal BR do Amapá. A BR-156 tem atoleiro para todo lado.
Lá do norte, a gente vai agora para o sudeste, aqui na capital paulista. Ontem o muro desabou na zona norte, em cima de 2 pessoas que ficaram feridas. O estado delas é grave. E aqui na capital paulista é o seguinte, choveu forte já de madrugada, você está vendo imagens ao vivo agora. A gente tá com um período de melhoria, dá até para ver um pouquinho aí de sol, só que já vem mais uma massa de chuva aí para a capital paulista e interior também. Instável é a melhor definição para hoje, então a gente vai ter alguns períodos de melhoria, mas pode chover também. Só começa a ficar firme mais para o final, então, desta quarta-feira. Em Sorocaba, ainda falando de São Paulo, o rio transbordou e a água invadiu as casas. O mês começou só há 7 dias e a cidade já registrou o maior volume de chuva da história para o mês de junho. E aqui no mapa, então, você vai ver que a região de Sorocaba também vai estar com chuva hoje. Aqui no Nordeste, a gente tem previsão de chuva fraca e bem mais levinha do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. No restante da região, Tocantins, Centro-Sul do Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, Rio, Espírito Santo, tempo bem firme, muito sol e pouca umidade do ar. Conforme o dia vai passando, a umidade do ar vai caindo bastante, tá? Vamos dar uma olhada nas temperaturas agora. Veja só, São Paulo 25, Cuiabá 10 a mais, 33 Porto Velho, a mesma temperatura aí para o Rio de Janeiro. Chico e Ana. É umas coisas esquisitas, né? Essa chuvarada aí no interior de São Paulo, nessa época, em junho, e no sul do país, além de chuva, frio, né? Porque pode até nevar. Agora a neve precisa de um tempo um pouco mais seco. Como é que é isso? Chico, é o seguinte, a gente tem previsão de neve, porque para ter neve a gente também precisa ter umidade e temperaturas muito baixas. Então, por ordem vai ser assim. Amanhã, uma frente fria, daquelas bem poderosas, vai provocar mais chuva no sul. Tá aqui então alerta, olha, especialmente atenção, gente, aqui no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Aí depois as temperaturas vão despencar. Por ordem assim, de quinta para sexta a gente tem chance de neve nas serras gaúcha e catarinense, geada até a Serra da Mantiqueira na sexta e uma friagem que vai derrubar as temperaturas até Rondônia. Chico e Ana, a gente vai atualizando essas informações aí para o friozão do pessoal até o final de semana. Pois é, o que eu quis dizer exatamente é isso, né? Que não é... Com a chuva não há neve, mas tem que ter uma certa umidade. Vê só. Isso. Tem tudo de uma vez só por aqui. Obrigado. E daqui a pouco a gente fala mais do julgamento da chapa Dilma Temer. E dos atentados no Irã. Pulou para 12 o número de mortos. E olha esse vídeo aí. Os próprios terroristas divulgaram um vídeo do ataque. A gente vai mostrar com mais detalhes para você esse triste vídeo já depois do intervalo. Estamos de volta com a notícia de que só no ano passado as rodovias federais tiveram mais de 2.600 acidentes envolvendo animais. E em Goiás, um caso está gerando a maior comoção. 2 policiais rodoviários mataram a tiros um cavalo que insistia em voltar para a estrada. As imagens são fortes. Um dos cavalos aparece encurralado. De repente, um policial atira. Agora já tá... Olha lá, pronto. Olha lá, isso é o que a PRF está fazendo, matou o cavalo. 2 cavalos foram mortos da mesma forma. Quem viu a cena de perto diz que tentou impedir o sacrifício. Aí nós gritamos com eles, pensamos fazer aquilo, que aquela covardia, não podia, mas não podia fazer nada. Moradores fizeram um protesto contra a morte dos animais. Com qualquer corda laçava, os animais estavam mansos, estavam ali, qualquer um pegava. A polícia rodoviária afirmou que os agentes só dispararam porque já tinham tirado os cavalos da pista 3 vezes e os animais insistiam em voltar. Eles optaram por abater o animal, levando em consideração o risco de acidente. Inclusive aqui na nossa região, tanto na BR-060 quanto na 452, já tivemos diversos acidentes envolvendo animais desse tipo. No ano passado, foram mais de 2.600 acidentes nas rodovias federais provocados por animais na pista. 1.800 pessoas ficaram feridas, 90 morreram. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal abriram procedimentos para apurar a conduta dos agentes que abateram os cavalos. A gente não tem estrutura para poder colocar esse cavalo no vaqueiro e levar para um pasto. Em apenas 10% das rodovias federais em Goiás, a Polícia Rodoviária tem parcerias para resgatar os animais. Em várias regiões do país, é comum a polícia ter que espantar bichos que invadem a pista. Só no ano passado, 32 mil animais foram retirados de estradas em todo o país. Os animais estão ali, aqui tem essa cerca e a poucos metros está a pista da BR-153. Essa mesma situação, esse mesmo cenário, se repete em quase todas as rodovias do país. Manter o gado ou os cavalos longe da estrada é uma obrigação do dono,
Porque se um deles escapa, invade a pista e provoca um acidente com morte, a responsabilidade é do proprietário, que pode até ser preso por homicídio. O animal tem que estar no pasto. O animal é de responsabilidade do dono. Se ele não dá a devida atenção, os devidos cuidados, ele poderá ser responsabilizado pelos danos que o animal causar. Mudando de assunto agora, em Pirituba, na zona norte de São Paulo, um muro que divide duas casas caiu em cima de 2 pessoas. O muro cedeu, levando pai e filha. Ela ficou debaixo de uma pedra, né, do muro. E daí socorremos para tentar acalmar ela um pouquinho. Nisso já chamando o resgate para poder vir no local, para poder dar uma ajuda, uma força, né? Ele machucou o braço, né? E ela estava com machucado na cabeça. A jovem de 19 anos teve que ser levada pelo helicóptero Águia da PM para o Hospital das Clínicas. O pai dela, de 50 anos, estava menos machucado e foi socorrido para o PS de Taipas. Foi aqui nessa rua, a Centenário do Sul, em Pirituba, zona norte da cidade, que tudo aconteceu. O muro fica dentro daquele terreno. Ele divide, na verdade, 2 imóveis. Esse daqui está passando por uma reforma e o do lado de lá é a casa onde as vítimas, o homem e a filha, moram com a família. O seu Ayrton diz que o genro estava fazendo reparos no muro. Ele estava arrumando a beira do muro que abriu. Delatou, né? Tapou no cimento. Aí foi a hora que caiu para baixo. Ele estava tirando muita terra. Até meu marido falou que isso já ia acontecer, independente de chuva ou não, entendeu? E a chuva ajudou, com certeza. Lúcio quebrou a clavícula e será operado. A filha Lilian está em observação. Aqui no centro de São Paulo, policiais encontraram, por acaso, um prédio lotado de CDs e DVDs piratas. Quando a polícia entrou, encontrou uma fábrica de CDs e DVDs piratas em plena atividade. Além de uma infinidade de mídias piratas com títulos musicais e de cinema de todos os gêneros, a polícia também encontrou 48 máquinas de falsificação, tudo espalhado por 3 andares de apartamentos. A PM descobriu a produtora por acaso. Os policiais estavam patrulhando uma rua aqui perto quando uma mulher pediu ajuda. Ela tinha acabado de perder o celular num assalto e o rastreador do aparelho indicava que o bandido tinha levado o celular para o prédio. Os PMs, então, foram até lá. Essa operação que nós fazemos da atividade delegada é justamente para coibir esse tipo de crime. Então, nós fomos acionados para uma situação e constatamos outra baseado no serviço que nós estávamos fornecendo, que é em apoio à prefeitura. Boa parte da produção era vendida no prédio, que também funcionava como uma grande loja clandestina de CDs e DVDs piratas. O Magazine Pirata aceitava até pagamento com cartão. A prefeitura diz que já lacrou o prédio encontrado ontem pelos policiais. E esse endereço, no Glicério, é um velho conhecido da polícia, aliás. Em outubro do ano passado, foram lacrados 2 galpões que ficam bem perto desse prédio. Era um mega laboratório de mídias falsificadas, um dos maiores do Brasil. Lá foram apreendidas 300 máquinas de falsificação e 10 milhões de CDs e DVDs piratas. Fala agora de 2 acidentes graves que aconteceram ontem à noite na Marginal Pinheiros. O motociclista morreu e a garupa de outra moto ficou ferida. Um dos acidentes foi na altura da ponte Estaiada, motociclista de 34 anos. Ele morreu atingido por 2 carros. O outro acidente foi na pista sentido Interlagos, perto da ponte Itapaiúna. O motociclista caiu e a garupa se feriu gravemente. Neste ano, 13 pessoas morreram em acidentes nas marginais e a maior parte, quase todas, estavam em cima de uma moto. 8h16 agora, Glória Vaniquet. Vamos ver como é que está o trânsito na cidade, Rodrigo? Vamos lá. Jaqueline Brasil, repórter está ao vivo na região dos Jardins. Bom dia, Jaque. Bom dia, Rodrigo, Glória, bom dia a todos. Bom, parou de chover, né, o que já melhorou bastante a situação aqui na região de Jardins. Nós estamos no cruzamento da Alameda Lorena com a 9 de julho. Uma coisa que mudou bem desde o início da manhã que nós estamos aqui, a poça d'água. Não tem mais poça d'água ali, olha, secou bastante. Em relação ao trânsito, a gente mostra ali o pessoal que segue na 9 de julho em direção ao centro da cidade. Agora, o fluxo, né, tem muitos carros passando por aqui, mas não tem congestionamento não, tá? No sentido do
Itaim Bibi, a situação está bem melhor. Observe alguns pontos de ônibus aqui, eles estão vazios, os ônibus passando pelo corredor, ou seja, a pista está molhada, secando aos poucos, mas aos poucos também a situação melhorando por aqui. Vou aproveitar para mostrar também, olha só, tem esse lixo, essa lixeira aqui, olha, com vários lixos aqui do lado de fora. É aquela situação cotidiana de todos os dias, né, Rodrigo e Glória? Obrigado, Jaque. O que mais, Glória? Vamos ver um acidente, Rodrigo, que aconteceu na rodovia Presidente Dutra, no sentido do Rio de Janeiro, pouquinho depois ali do cruzamento com a rodovia Fernão Dias. Esse acidente já está aí há algum tempo e causa transtorno para o pessoal que está indo no sentido do Rio pela Dutra e também para quem vem da rodovia Fernão Dias e quer pegar a Dutra também no sentido do Rio de Janeiro. A Fernão Dias travou completamente na alça de acesso por aí, tá? Por enquanto, então, sem detalhes ainda. Teve um alagamento na marginal do Rio Pinheiros, no sentido da Castelo Branco, na pista local, ali perto da ponte Cidade Jardim. Isso foi durante a madrugada, naquela chuvarada toda, mesmo ponto que a gente mostrou ontem, bem no acesso à Avenida Cidade Jardim. Dá uma olhada ali, o coitado do pedestre, como é que faz para conseguir andar agarrado na grade. Porque pisar na marginal não dá, é atropelado. Não dá, né? Pois é. Loucura, né, Rodrigo? E aí a gente vai atualizar a situação da marginal do Rio Pinheiros nesse trechinho agora, com o Waze. Aí a gente consegue ver, então, o trecho ainda com trânsito carregado, principalmente na pista local, exato local, onde tem esse alagamento, né? Então, o pessoal que trafega aí pela região vai ter que ter um pouquinho de paciência ainda. Valeu, obrigado, viu, Glória? A gente vai para o intervalo, já vamos mostrar que a segurança é o assunto principal de campanha na véspera da eleição no Reino Unido. E vamos trazer também outras notícias de São Paulo, 8 horas e 19 minutos ainda. Tem muito mais notícia pela frente, a gente está monitorando tudo que rola na capital paulista para você, o trânsito, o transporte e também o tempo. Já a gente volta. Estava Bel no sofá, veio o vizinho seu carro amassar. O carro amassado e a Bel no sofá. Estava Bel no sofá, veio o ralo entupir, a torneira pingar. O carro amassado, o ralo entupido, a torneira pingando e a Bel no sofá. Porto Seguro Alto, para você resolver tudo isso sem sair do sofá. Mude para um seguro que vai muito além do seu carro. Consulte seu corretor. Realizações, conquistas, muito trabalho. Essa é a história de Furnas, que há 60 anos reconhece o valor de todos que fazem da empresa um patrimônio dos brasileiros. Um patrimônio feito do trabalho, talento e garra de homens e mulheres, que sempre souberam somar experiências e passá-las para as novas gerações. Diante de tanto empenho e comprometimento, fica fácil entender de onde vem a energia de Furnas. Uma empresa feita de gente de verdade, como você, e que há 60 anos faz o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia, Governo Federal. Deixe o café Três Corações apaixonar você. Os dias eram assim. Renato foi procurar a Alice. Alice? Você tem certeza disso? Uhum. Fui eu que pedi. Amanhã. O Renato me disse que ele não sente mais nada por ela. Ele sabe que ela traiu, ele sabe que ela enganou. Não. Ela não traiu o Renato. Ela não enganou ele. Quando ela foi enganada, ela pensa que ele tá morto. Depois de A Força do Querer. Tudo bem? Você poderia me anunciar, Renato Reis? Os dias eram assim. Estamos de volta com o Noticiário Internacional. Novas informações sobre os ataques terroristas em Teherã, capital do Irã. Cecília Malan
em Londres, fala conosco sobre as informações novas desse caso aí. Cecília. Chico, o número de mortos subiu para 12. São mais de 30 feridos e o grupo extremista Estado Islâmico que assumiu a autoria dos atentados de agora há pouco imagens que seriam de dentro do parlamento, um dos locais atacados. As imagens são da agência de notícias dos terroristas, mostram corpos no chão e homens armados gritando. Dá para ouvir o som de tiros. O governo iraniano afirmou agora há pouco que o cerco ao parlamento com reféns acabou. Foram ataques coordenados na capital do Irã. O primeiro alvo foi o parlamento. O ministro do Interior revelou que os terroristas entraram pelo portão principal, vestidos com roupas femininas e abriram fogo com fuzis. Depois, um homem-bomba detonou explosivos do lado de fora do mausoléu do Ayatollah Khomeini, fundador da República Islâmica. A Rússia também acaba de se pronunciar. O governo disse que esse ataque no Irã reforça a necessidade dos países se unirem no combate ao terrorismo, trabalhando diretamente com os países de maioria muçulmana. Os britânicos vão amanhã às urnas escolher um novo governo. Com 2 atentados em menos de 2 semanas, um em Manchester e outro aqui em Londres, a segurança domina o último dia de campanha. A primeira-ministra conservadora, Theresa May, radicalizou, disse que rasgaria leis sobre direitos humanos que possam atrapalhar a prevenção de novos ataques. Ela também propõe expulsar estrangeiros suspeitos de terrorismo e limitar o direito deles de circular pelo país. Sobre o Brexit, ela insiste que a saída da União Europeia vai criar novos empregos para os britânicos. O trabalhista Jeremy Corbyn, que fez campanha pela permanência na União Europeia, voltou a criticar o corte de verba para a polícia e disse que essa redução diminui a capacidade de prevenir novos ataques. Há um mês, Theresa May liderava com folga a intenção de voto, mas agora as pesquisas indicam um empate técnico. Valeu, Cecília, até já. Um bandido morreu durante uma tentativa de assalto essa madrugada na zona sul da capital paulista. Por volta das 13h20 da manhã, segundo informações da PM, o bandido invadiu um hortifruti na rua Padre Antônio José dos Santos, região do Brooklyn. Só que lá dentro tinha um soldado da Polícia Militar sem farda, mas armado. Houve troca de tiros, os 2 ficaram feridos, o assaltante morreu no local. O policial foi levado para o hospital, mas não corre risco de vida. A gente vai falar agora sobre uma obra mal acabada da Sabesp que deixou vários buracos numa rua da Moca, na Zona Leste. Vamos para lá com a repórter Ananda Apple, vai mostrar para a gente esse problema. Ananda, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Pois então, a gente tinha mostrado hoje, há pouco, que só nessa quadra são 19 buracos, assim, meio quadrados, meio metro por um, a cada 2, 3, 4 metros. 19 em sequência numa quadra inteira, dificultando para as pessoas passarem e também para os carros estacionarem. Estes buracos abertos pela Sabesp estão aqui há pouco mais de uma semana, mas a boa novidade, você está vendo os cones, chegou um pessoal ali de azul trabalhando da Sabesp com 2 caminhões que é para fechar finalmente com asfalto esses buracos que tanto atrapalharam as pessoas que moram e trabalham por aqui. Finalmente, o trabalho sendo feito, concluído, mais de uma semana depois que os buracos foram abertos, Rodrigo. Ok, Ananda, muito obrigado. Só complementando, a Sabesp diz que está fazendo a troca de ramais de água na rua Curupacê e que, devido à chuva, não conseguiu ainda arrumar o asfalto. Assim que a chuva der uma trégua, a companhia disse que vai consertar o asfalto. Preencher aquele monte de quadradinho que tem ali naquela rua. 8h26, Glória Vanik. Rodrigo, vamos dar uma olhada em algumas imagens das nossas câmeras, mostrando para você então a marginal do Rio Pinheiros, aqui perto da gente, perto da Ponte Estaiada, no sentido da Castelo Branco. Trânsito bem difícil na marginal do Rio Pinheiros, nesse sentido, tanto na local quanto na expressa. Sobretudo na expressa, né? Mas é meio que parecido de todos os dias, nessa hora, 8h26. Mas ainda teve alagamento um pouquinho ali adiante, né? E isso complica ainda mais a vida do motorista. Aqui na Aricanduva, a gente vê que no sentido da Radial Leste está tudo bem tranquilo, ainda tem pistas molhadas por lá. E no sentido da marginal do Rio Tietê, aí tem um pouco mais de lentidão aí para o motorista, né? Mas sem trechos de parada. Vou pedir para o Cacau colocar para mim outra câmera agora, na Avenida dos Bandeirantes.
Aí a gente tem a imagem para mostrar para você o trânsito no sentido da Marginal do Rio Pinheiros, todo travado. E o corredor norte-sul nesse trechinho está muito ruim no sentido do centro da cidade. Fica o alerta para quem vai para essa região pegar a Avenida Washington Luiz. Temos aqui antes de botar o Terminal Cachoeirinha, vou colocar aqui só os nossos corredores de ônibus, só para a gente ver dois destaques. Está vendo que aqui, acabei de falar, né, da Washington Luiz está muito ruim? É um dos destaques, então, dos corredores de ônibus que estão piores aqui na cidade de São Paulo, no sentido do centro da cidade. Justamente esse corredorzão da Washington Luiz, no sentido do centro, até a região do Campo Belo. E o outro ainda na Zona Sul é esse que se encontra com a Washington Luiz, que é a Iervan e Sagiquian. São dois corredores muito ruins nesse momento. Agora sim, vamos lá para o Terminal Cachoeirinha, mostrar como é que está a situação. Zona Norte. Movimento tranquilo, né? Dá umas travadinhas aí na imagem, mas é por causa do sinal mesmo. Mas você vê que o movimento está tranquilo, inclusive na Avenida Inajar de Souza. Asfalto secando. Aí do ladinho. É isso aí. O que mais? Temos uma outra câmera agora para mostrar para você, que é a câmera da rodovia Anchieta. Esse é o trecho de serra, um trecho de descida, a pista de descida. Ela está interditada para obras. Então, a descida da serra na Anchieta é feita agora pela outra pista, que geralmente é a pista de subida que foi invertida, ou pela rodovia dos imigrantes. Então, atenção, você que vai pegar aí para descer a serra. E quem chega lá embaixo encontra a balsa, travessia de balsa entre Santos e Guarujá. Tudo tranquilo aí nas travessias de balsa lá no litoral, céu também coberto por lá. Obrigado, Glória. A gente vai para o intervalo, já vamos mostrar que as ambulâncias não atendem os moradores de Fortaleza. Menos da metade das ambulâncias de Fortaleza está nas ruas. Pois é, ao invés de estar lá atendendo a população como deveria ser, muitas estão agarradas na oficina, algumas há mais de um mês. Neste acidente de moto em Fortaleza, demora para socorrer a vítima ferida chamou a atenção. Uma câmera de monitoramento de trânsito registrou que enquanto o homem de 50 anos estava deitado no chão, as pessoas em volta tentaram parar 3 ambulâncias, inclusive uma do SAMU. Mas o motoqueiro só recebeu o atendimento 2 horas e 20 minutos depois. Outras pessoas já tiveram dificuldade para conseguir uma ambulância. Meia hora. E não vieram e a gente teve que pedir um táxi. Eu acho um absurdo, né? Porque era para ela estar nas ruas. Muitas vezes o acidentado ele fica no sol, na pista, à espera de solidariedade da população para que seja socorrido. As ambulâncias que faltam nas ruas estão lotando as oficinas mecânicas. Os consertos são os mais variados, mas tem ambulância que chega a ficar meses parada, longe de quem precisa. Só nesta oficina encontramos 8 delas à espera de conserto. Sempre tem ambulâncias aqui paradas. Neste quadro do setor de transportes do SAMU, dá para ver que uma ambulância com problema na caixa de marcha passou 4 meses na oficina. Das 25 ambulâncias de Fortaleza, só 11 estão rodando, menos da metade. Esta, para não ir para manutenção, atende com as portas de trás amarradas. O gerente do SAMU diz que a frota não é renovada há 4 anos. Estamos, então, já em processo de andamento de aquisição de 11 ambulâncias, através de emenda parlamentar impositiva e também por recursos próprios da Prefeitura. E a curto prazo estamos também fazendo medidas para que nós façamos temporariamente locação de ambulância e contribuir para o resgate da frota operacional. O Ministério Público vai se reunir na semana que vem com os representantes do SAMU para cobrar explicações sobre a quantidade de carros parados e a consequente demora no atendimento. Se o SAMU estivesse funcionando com a sua frota completa, seria efetivamente suficiente para atender a população. Previsão é que as novas ambulâncias sejam entregues daqui a 4 ou 5 meses. E sobre a demora no atendimento ao motoqueiro que mostramos no início dessa reportagem, o gerente do SAMU disse que o caso não era grave, por isso a ambulância levou mais tempo para chegar. As calçadas da região do Campo Limpo, zona sul da capital paulista, passaram uma semana cheias de galhos de árvores. Dá só uma olhada. A Eletropaulo fez a poda, mas daí deixou tudo por ali, ó. Como a gente vê na estrada do Campo Limpo. Um monte de resto de árvore ali. Olha a calçada da rua Francisco da Cruz Melão, não tem espaço para pedestre, tem que andar na rua mesmo. A Prefeitura Regional do Campo Limpo informou que a Eletropaulo podou as árvores na quarta-feira passada e tinha 48 horas para recolher os galhos. Demorou quase uma semana, mas a Eletropaulo disse que recolheu tudo.
Tá feito o registro, então. Agora, 8 horas e 34 minutos, Isabela Camargo vai atualizar a gente aí do tempo. Tudo bem, Rodrigo? Bem. Eu preciso repetir uma informação que eu dei agora há pouco no Bom Dia Brasil, que hoje a melhor definição para o tempo é instável, né? Nós começamos o dia com muita chuva, quem acordou cedo ou até foi acordado pelos trovões, né? Agora a gente está sem chuva na maior parte da capital, a gente está vendo imagens da Marginal Tietê, com até algumas aberturas de sol. Porém, tem previsão de uma chuva ainda nesse período da manhã, que vai vir da região de Sorocaba. Então, a gente está com o centro-sul do estado bem instável, com pancadas de chuva, inclusive, né, que começam para aquela chuva que vai e vem. Então, tem mais uma chuvinha para a capital paulista, só que a previsão é que à tarde a tendência é de secar. Tá certo? Ou isso, a temperatura máxima na capital pode chegar aos 25 graus, a gente está vendo aqui, e realmente aqui no norte do estado, aí sim, temperaturas acima dos 30 graus. Agora, o que é que vai acontecer nos próximos dias? Vamos ver? Amanhã a previsão é de secar. Realmente não temos previsão de chuva para amanhã. Na sexta-feira, com a passagem de uma frente fria, bem poderosa, inclusive é importante a gente lembrar, essa frente fria vai provocar chuva na capital paulista, é uma chance grande de pouca chuva. Então vai ser aquela chuva que pode se estender o dia todo. Se demorar muito para chegar ao final de semana, a temperatura vai a zero, menos, negativo, porque cada dia vocês estão diminuindo aí a mínima. Porque depois da frente fria, depois que a frente fria provoca chuva, ela traz frio. É sempre assim, por ordem. Ouviu falar em frente fria? Primeiro vai trazer chuva, depois a temperatura vai cair. Olha só a mínima de sábado, Rodrigo. 7, máxima de 18. Domingo também mínima de 7, máxima de 21 e não chove. Então, esse próximo final de semana vai ser bem frio e tem geado, inclusive, na Serra da Mantiqueira aí no sábado. Olha aí, friozão pra gente, 7 graus aqui na capital. Valeu, obrigado. A gente vai no intervalo agora e a gente vai falar já do jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Teve jogador que saiu de campo de ambulância, viu? E outras notícias também, 8 horas e 36 minutos. O projeto Cultivar de Nossa Senhora das Dores, Sergipe, é um dos projetos apoiados pelo Criança Esperança. Não tem que ter preço, ele tem que vir espontaneamente, de alguma coisa que a gente gosta. Uma das coisas que eu mais faço é sorrir. Chegar assim, não sei, a minha essência, eu tenho isso, é de sorrir. Eu achei bonito eu sorrir, eu tô sorrindo. É de mim mesmo. Posso dizer que o sorriso é a vontade de vencer. Às vezes até no momento que a gente não deveria chorar, a gente deveria sorrir. Porque sorrir é uma das melhores maneiras de enfrentar as coisas, sejam difíceis ou não. Sorriso é uma das verdades que as pessoas não precisam dizer. Criança Esperança, uma parceria Globo e Unesco, uma campanha de milhões de brasileiros. Apoie o Café Três Corações. Deixe o sabor apaixonar você. Eu te amo tanto. Eu te amo. Pois diga-me Eu te amo, Pedro. Eu te amo. Joaquim descobre que a amante de Dom Pedro é uma comparsa de Thomas. Acho que Joaquim descobriu onde Domitila está a morar. Não tem a menor importância. Eu já mandei Domitila sair da cidade. Joaquim não vai descobrir nada. Mas ela não saiu. Pois se Joaquim foi até lá e a viu. Hoje, Novo Mundo. Dia dos Namorados no Shopping Pátio Poranga. Acima de R$200 em compras, ganhe ingressos de cinema, jantar a 2 e 50% off no hotel. É muito amor e brinde envolvido. A hora é agora. Honda Zerinho com documentação grátis. É só na Samel. Vem que tem. XRE 300. Por entrada mais R$431 e 6 mensais. Com documentação grátis. Samel Motos. 35 anos. Honda é a nossa praia. Gente, o Mais Você vai te mostrar com exclusividade todos os detalhes, os bastidores daquele hotel Carioca Palace, sabe? Chique, hein? Centro dos acontecimentos da nova novela da Sete, Pega Pega. Muito legal. Você vai ver toda a estrutura montada, vou contar a trama. E ainda vou tomar café da manhã com quem? Com o Marcos Caruso. Ah, o dono do hotel, claro, Muito né? chique. Será que ele gosta de sobrecoxa com batata, linguiça repaginada? Caramba, quem é que não gosta? Não é? Maravilhoso? Sério? Que horas? Depois do Bom Dia Brasil. Hoje, no Mais Você.
Hora de falar do esporte. Cris Dias está aqui, porque a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro começou com empate e com ambulância em campo, Cris. Nossa, bom dia, todo mundo só de olhar. Susto, tá que nervoso. susto, né? Mas ainda bem que foi só um susto, ele passa bem. A gente vai mostrar várias vezes. Vamos falar sobre esse lance. No Maracanã, um lance forte marcou o jogo entre o Fluminense e Atlético Paranaense, mas vamos ver os gols primeiro? Vamos lá, Lúcio Gonzalez tocou para o Jonathan, que achou o Pablo, que abriu o placar. E aí o tricolor empatou com o zagueiro Reginaldo. Aí o lance, aos 29 do segundo tempo, o Renato tentou uma bicicleta e acertou em cheio ali, ó, o rosto do Wanderson. Não foi de raspão, não. Não, foi em cheio. Ele caiu apagado. A ambulância entrou em campo para retirar o zagueiro, que foi levado para o hospital, né? Mas foi só um susto, graças a Deus. O Wanderson passa bem. Ele foi submetido a exames e passou a noite em observação, né? E o Renato levou o cartão amarelo. E o Atlético, que já tinha feito todas as substituições, ficou com 10 jogadores, mas conseguiu segurar um empate em 1-1. Realmente muito impressionante esse lance. Na Série B, o Internacional começou o campeonato meio irregular, né? Trocou de técnico, agora o novo é o Guto Ferreira. Já estava preocupando e meio que indignando ali a torcida, mas ontem venceu e subiu para a 5ª colocação. Vamos ver como é que foi então? Bora para Florianópolis. Figueirense e Inter, depois do escanteio, o Vitor Cuesta marcou. O Dudu Vieira cruzou e o Renan empatou. Aí o William Potker achou o Diego, que fez o segundo do Inter. Figueirense, 13º, 1. Inter na 5ª colocação agora, 2. Lembrando que os 4 primeiros da Série B se classificam para a primeira divisão do ano que vem. E olha, a partida entre Chapecoense e Grêmio, que seria hoje à noite, foi adiada para amanhã, devido ao mau tempo em Chapecó, que fechou o aeroporto da cidade. E hoje tem futebol na Globo, logo depois da novela A Força do Querer. É isso. Até amanhã, Cris. Você vê que susto, hein? O avião ia pousar e arremeteu de novo com a Chapecoense. O pessoal deve ter tremido. Nossa, foi pela estrada, tá complicado. Teve até um carro do Grêmio com dirigentes que capotou e tal. Tá todo mundo bem, mas tá complicado chegar lá, né? Melhor adiar mesmo. Até mais, Cris. E a seguir, Brasília ao vivo vai recomeçar daqui a poucos minutos o julgamento da chapa Dilma Temer. E o que pouca gente viu no primeiro dia de tribunal, você vai ver já agora às 8h41, 42 quase, hora de Brasília. Estamos de volta agora com as últimas informações sobre os ataques terroristas no Irã hoje de manhã. O Estado Islâmico assumiu os atentados. Foram em alvos simbólicos da capital Teherã. 12 pessoas morreram, ao número até agora, pelo menos 35 ficaram feridas. Primeiro, homens armados invadiram o parlamento. E aí começaram por lá um tiroteio, fizeram reféns nos escritórios do prédio. Essa ação aqui no parlamento durou mais de 4 horas. Um outro grupo invadiu um outro ponto simbólico também, o mausoléu do Ayatollah Khomeini, que é o fundador da República Islâmica. Aqui, um terrorista se explodiu. O governo iraniano disse que prendeu um terceiro grupo de terroristas que estavam planejando um outro ataque. E a Cecília Malan tem maiores informações agora sobre esses atentados. Cecília. Aos poucos vão surgindo novos detalhes dos ataques. Chico, a agência estatal de notícias do Irã afirma que 4 terroristas atacaram o mausoléu do Ayatollah Khomeini, o fundador da República Islâmica. Entre eles, uma mulher suicida que detonou explosivos do lado de fora e foram presos. 1 hora antes, outro grupo atacou o parlamento. 4 pessoas entraram com roupas de mulher, fortemente armados, e fizeram reféns num prédio de escritórios. O cerco já acabou. O grupo extremista Estado Islâmico, que assumiu a autoria do atentado, divulgou imagens que seriam de dentro do parlamento. Dá para ver um homem ferido no chão e ouvir tiros. 4 terroristas morreram nesse ataque. A França condenou os atentados e a Rússia pediu a união de todos os países no combate ao terror. Ana, Chico. Obrigado, Cecília. A polícia prendeu agora de manhã 20 suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que rouba trens no interior de São Paulo. Vamos falar com a repórter Adriana Perrone, que ela tem mais informações. Adriana, bom dia.
Olá, bom dia para vocês, bom dia a todos. Os policiais deixaram aqui a delegacia por volta das 4h30 da manhã, 120 policiais para cumprir 30 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. Essas investigações começaram há 8 meses e essa quadrilha atuava basicamente de duas formas. Eles saltavam de pontes ao longo da linha férrea aqui na região, então eles assim acessavam a parte de cima do trem, abriam o teto do vagão e aí saqueavam esses vagões, e eles também muitas vezes colocavam pedras e troncos nos trilhos. Aí eles provocavam o descarrilamento das locomotivas, atrasando então o percurso desses trens, e aí eles tinham tempo de sobra para poder realizar os crimes. No ano passado, um segurança responsável, que trabalhava para a empresa responsável pelos trens, foi morto, e na última sexta-feira um outro segurança acabou sendo baleado. As equipes continuam nas ruas, até agora 20 presos. Com vocês no estúdio. Nossa, impressionante ver a ação deles ali, né, Adriana? É mais um para a novela Rouba-se de Tudo, né? Olha, informação sobre a reportagem que a gente mostrou ontem aqui. O Partido Democratas, contestou a informação que a gente deu ontem no Bom Dia Brasil de que o partido foi condenado a devolver dinheiro do fundo partidário por causa de falhas na prestação de contas de 2011. O DEM declarou o seguinte, que as contas do partido foram aprovadas com ressalvas e que foi apontada uma irregularidade, a não aplicação de recursos mínimos em políticas de participação da mulher. A gente voltou, então, ao Tribunal Superior Eleitoral, que deu as informações para a gente, que afirmou que o Democratas vai ser obrigado, no ano que vem, a aplicar o valor corrigido referente ao Programa das Mulheres, que na época era de mais de R$1.100.000. Vamos voltar a falar do julgamento da chapa Dilma Temer no Superior Tribunal Eleitoral. Fred Ferreira está lá em frente ao tribunal. A sessão de hoje está quase começando, daqui a pouco mais de 10 minutos, né, Fred? É isso, Chico. Está quase começando e o efetivo da Polícia Militar já é maior que o de ontem. A gente observa, inclusive, que os policiais fazem uma espécie de barreira ao redor do Tribunal Superior Eleitoral. Eles também fizeram uma varredura aqui ao redor do prédio que está isolado. Os carros que chegam até o TSE só passam identificados. O estacionamento está isolado, interditado também. Por aqui tem o batalhão de choque e também o batalhão de cavalaria montada. No julgamento de hoje, os ministros vão analisar se as delações da Odebrecht e também dos marqueteiros do PT, Mônica Moura e João Santana, devem ou não ser incluídas no processo. Amanhã tem mais 2 sessões, uma às 9 da manhã e outra às 7 da noite. Ana Paula, Chico. Expectativa total para a sessão que começa daqui a pouquinho, às 9 da manhã. Obrigada, Fred. Agora, ontem, o Bom Dia Brasil acompanhou os bastidores do primeiro dia de julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. Os repórteres Chico Regueira e Alberto Fernandes mostram detalhes que pouca gente viu. Mali, o pastor belga, farejador, especialista em bombas da Polícia Federal, já fez a varredura do plenário. Além dele, quem garante a segurança do julgamento? Parte operacional da Polícia Militar, juntamente com o batalhão de choque, a Patamo, o batalhão de trânsito, contando também com a Polícia Judiciária da Polícia Federal, que vai estar nos apoiando na parte interna, juntamente com os órgãos de inteligência da Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Civil. Cerca de 4.000 homens. É a maior operação da história do tribunal? Sim, é a maior operação. Depois da revista na sala dos ministros, a porta é trancada. Faltam 3 horas para o início do julgamento. O advogado de defesa tem que se identificar para entrar no plenário. Eu vou sustentar aqui. Essa é a fila aberta ao público de quem vai acompanhar o julgamento. Por que o senhor veio aqui hoje? Eu sou advogado e gosto dos debates dos advogados na nossa tribuna. Eu espero ter a experiência de ver a atuação dos ministros, né, e presenciar a efetivação da justiça. Aquilo que a gente estuda em sala de aula seja vivenciar. A gente vive sob um Estado democrático de direito, então que a gente possa presenciar isso hoje, fazendo a justiça. As togas já esperam pelos ministros, que agora fazem um lanche leve, com frutas. Flávio Henrique é advogado da acusação. Como é que você se preparou? Nos preparamos através de todo o andamento desse processo. Participamos de todas as audiências, analisamos todos os documentos apresentados nos autos e pudemos observar que tudo aquilo que nós efetivamente alegamos na inicial já estou comprovado. Você é um advogado experiente, mas dá frio na barriga? Não, nós estamos preparados para isso.
É hora de ir para o plenário. Vai começar a sessão. O julgamento é demorado e até os protagonistas têm que dar uma escapadinha. Doutor, escapulida para quê? Deixa eu banheiro, pelo amor de Deus. E prosseguiríamos amanhã às 9 horas. Agradeço a todos. Os pais está tudo adequado dentro do roteiro que era previsto. A partir de amanhã, sim, que aí temos questões mais substanciais e questões de mérito que serão julgadas. Quantas vezes o senhor já levou e trouxe essa ação hoje? Hoje é a segunda vez. Só hoje. O senhor é responsável por carregá-la? Sim, sim. Muita responsabilidade, hein? Até amanhã. Até amanhã. Pois é, acabou o Bom Dia Brasil, mas se você quiser rever alguma reportagem de hoje, vai lá no Globoplay, né, Rodrigo Bocage? Pode ver o Bom Dia São Paulo também. Isso aí, a gente aqui em São Paulo continua acompanhando essa operação que acabamos de falar aí, né, para prender integrantes de uma quadrilha que provocava acidentes na linha de trem para roubar cargas. Vai vendo só em Cordeirópolis. Uma boa quarta para todos e até amanhã. Gente, o ex-deputado Rocha Loures, aquele da mala, deve prestar depoimento hoje antes de ser transferido para o presídio da Papuda. E lembrando que falta pouco tempo para a retomada do julgamento no TSE e amanhã eu conto como foi a sessão aqui no Bom Dia Brasil. Ótima quarta para você. E duas últimas informações. Balsas que faziam o trajeto entre a Dinamarca e a Alemanha foram esvaziadas agora há pouco depois de um alerta de segurança. E um avião militar de Myanmar com mais de 100 pessoas a bordo desapareceu no país depois de perder a comunicação com os controladores de voo. Vamos ficar de olho em tudo isso, claro, além dos ataques terroristas hoje no Irã e nas eleições aqui no Reino Unido amanhã. Boa quarta, gente. É isso. Notícias você tem aqui a qualquer momento na nossa programação, logo mais no Jornal Hoje. E ó, um recado, o Jornal Nacional de hoje é mais cedo, às 8h15. Amanhã tem mais Bom Dia Brasil. Pois é, tem tribunal, tem tudo mais. Mas no meio da semana, gente, na retomada, na sessão de hoje, a principal polêmica vai ser decidir se as delações da Odebrecht e dos marqueteiros do PT podem ser consideradas no julgamento. A sessão de ontem durou 3 horas e os ministros derrubaram questionamentos das defesas de Temer e de Dilma. Numa troca de farpas com o presidente do tribunal, o relator Herman Benjamin disse que o TSE caça quem vai contra a democracia. A gente mostra ainda que a defesa do presidente Temer conseguiu mais prazo para responder às perguntas da Polícia Federal sobre o encontro dele com Joesley Batista. E o governo tenta mostrar que está funcionando e consegue avançar com a reforma trabalhista no Senado, com placar apertado. As gangues dos balões avançam para o interior paulista e multiplicam o perigo no céu e na terra. As novidades da feira de segurança para os clientes dos bancos, que cada vez mais usam os celulares para fazer as operações. Homens armados e com bombas atacam o parlamento do Irã e o mausoléu do Ayatollah Khomeini. Pelo menos 7 pessoas morreram e há reféns. As chuvas causam inundações no interior de São Paulo e o surgimento de uma onda de espuma tóxica no Rio Tietê. E o Internacional volta a vencer na Série B. Na Série A, o jogador do Atlético Paranaense saiu do campo de ambulância. São estes os nossos destaques. E hoje é quarta-feira, dia 7 de junho. Bom Dia Brasil está começando. São 7h31 da manhã, às 9 da manhã recomeça o julgamento que pode caçar a chapa Dilma Temer lá no Tribunal Superior Eleitoral. E recomeça hoje com um ponto crucial, que é que os ministros vão decidir se novas provas podem ou não ser incluídas no processo. Por isso, então, a gente abre essa edição do Bom Dia Brasil, indo direto para Brasília. O Fred Ferreira tem as informações para a gente. Bom dia, Fred. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Chico. Exatamente, os ministros do TSE vão decidir se as delações da Odebrecht e dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, podem ser incluídas no processo. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff é contra essa possibilidade. Mas ontem o Procurador-Geral Eleitoral citou o artigo 23 da Lei de Inelegibilidade, que autoriza a inclusão de fatos novos. O caso foi, inclusive, já julgado pelo Supremo Tribunal Federal
em 2014. O plenário entendeu por unanimidade que fatos não alegados no começo do processo podem ser, sim, considerados válidos. Os ministros do TSE também já analisaram essa situação e aceitaram fatos novos. Para o julgamento de hoje, um forte esquema de segurança foi montado dentro e fora do Tribunal Superior Eleitoral. Há um forte esquema de segurança, um forte policiamento fora do tribunal. O prédio está isolado, o estacionamento está interditado e antes da sessão, cães farejadores vão fazer uma varredura pelo plenário do TSE. Chico, Ana. Importantes todos esses cuidados, né, Fred? Obrigada, viu, pelas informações. E a sessão de ontem durou 3 horas. O ministro relator, Herman Benjamin, leu o relatório e aí a acusação e as defesas de Dilma e de Temer argumentaram. A sessão ontem foi marcada por uma polarização entre o relator e o presidente do TSE. Juliana Morrone é quem vai mostrar pra gente os detalhes de como foi esse primeiro dia da retomada do julgamento. Juliana, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Esse debate entre Gilmar Mendes e Herman Benjamin foi muito rápido. Ontem não houve questionamentos formais dos ministros, mas algumas pistas do que pode vir hoje. Uma discussão fundamental para o Palácio do Planalto é o pedido da defesa para retirar dos processos os depoimentos de Marcelo Odebrecht e do casal Mônica Moura e João Santana. O PSDB, autor da ação, diz que houve abuso de poder político e econômico na campanha de Dilma e Temer. Advogado do partido, Eduardo Alckmin começou defendendo a manutenção das provas entregues por executivos da Odebrecht, que fizeram delação premiada. Eduardo Alckmin lembrou que o Supremo Tribunal Federal já considerou válido o artigo 23 da Lei das Inelegibilidades, que permite a inclusão de novos fatos durante o processo. E também que o próprio TSE já decidiu nesse sentido. Houve uma ampla discussão, um amplo debate nesta corte e que, por maioria, se resolveu que, inclusive, fatos que foram surgindo depois de propostação, porque, de fato, a investigação foi sendo realizada e os fatos começaram a vir à tona, os fatos que foram surgindo justificavam que o processo prosseguisse. O advogado de Dilma Rousseff diz que a chapa não recebeu dinheiro desviado da Petrobras. Pediu que o tribunal exclua os depoimentos de delatores da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. O Supremo Tribunal Federal já afirmou orientação. Palavra de delator é ponto de partida, não é ponto de chegada. O advogado do presidente Temer, Gustavo Guedes, pediu para o tribunal separar as condutas de Temer e Dilma relativas à campanha de 2014. Ele também questionou a inclusão de fatos que surgiram na investigação da Odebrecht. O presidente Michel Temer não aceita que não se lhe garanta o devido processo legal como a consideração desses fatos enxertados pelos quais nós não tivemos oportunidade de apresentar a defesa. O Ministério Público Eleitoral reiterou que os partidos da chapa Dilma Temer receberam dinheiro desviado de contratos da Petrobras com a Odebrecht e que os fatos revelam que havia uma relação espúria entre poder público e privado. O procurador Nicolau Dino também defendeu a inserção de fatos relacionados à Odebrecht na ação. O artigo 23 da Lei Complementar 64 autoriza que o tribunal forme a sua convicção pela livre apreciação de fatos de notoriedade pública, de indícios e presunções e a prova produzida, atentando, e esse ponto é relevante, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público da lisura eleitoral. O ministro relator Herman Benjamin diz que os crimes de Caixa 2 e corrupção são antigos e recorrentes na política. Mas diz que a sociedade está avançando. No fundo, as ações agora sob julgamento são filhas de um sistema político eleitoral falido, com campanhas altamente sofisticadas e caríssimas, caracterizadas por multiplicidade de partidos de aluguel e coligações estapafúrdias. O ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, diz que é preciso moderação quando se julga um processo que pode resultar em cassação de mandato. O ministro Henrique nos contava que quando vai para o exterior é perguntado sobre isso e quando são cassados e ficam